Sexta-feira, 24 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada. Já dá aquele like, favorito o Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã, bem cedinho, quase sempre lá pelas 4, 5 horas da manhã, o café está servido. Hoje eu vou falar sobre 2028, um ano em que o tênis deve sofrer mudanças importantes. Primeiro com aquela história que a gente já bem conhece de um grande torneio na Arábia Saudita, o que isso vai afetar os outros torneios, como isso vai afetar, se vão desaparecer torneios, mas vale também lembrar que 2028 é um ano olímpico e com um intervalo minúsculo entre Wimbledon e o torneio que vale medalha nos Estados Unidos. Então vamos direto para o assunto. Primeiro, que todo mundo já sabe, a Arábia Saudita vai ter um torneio grande, um 1000, que vai entrar no calendário do tênis. Vai ser em Qiddiya City, onde vai ser construído um centro nacional de tênis, bem grande. A expectativa é que ele tenha capacidade para receber 33 mil pessoas, e aí a gente está falando de uma quadra principal com 15 mil lugares, outra quadra que seria a quadra 3 com 8 mil lugares, quadra 1 para 5 mil, quadra 2 para 2 mil pessoas, e vão ser 30 quadras no total, outras quadras podendo receber cerca de 450 pessoas cada. Então dá um total aí de 33 mil espectadores no complexo ao mesmo tempo. A entrada desse torneio no calendário, que pode ser em 2028 ou 2029, o anúncio da ATP, que foi feito no fim do ano passado, diz que esse torneio vai entrar no calendário a partir de 2028, ou seja, a expressão não é exatamente como a gente usa no português, mas assim, é como se fosse assim, não antes de 2028, ou seja, pode entrar em 2028, pode entrar em 2029. Isso ainda está sendo negociado, sendo acertado, não é 100% de garantia que vai ser 2028. Também pode ser 2029. De qualquer maneira, isso causa um efeito bola de neve. Primeiro porque, se for em fevereiro, que parece ser a data mais provável no momento, porque encaixaria com os ATPs de Doha e Dubai. Hoje tem ali 2 ATPs 500 e 2 ATPs 500 com muito dinheiro sendo investido. Então faria sentido que esse 1000 entrasse ali nessa mesma época do ano. Mas e aí, o que acontece com a gira sul-americana de Saibro, que também é em fevereiro? Rio, Buenos Aires, Santiago. Ninguém falou nada de Santiago até agora, é um grande mistério, isso é muito louco. Porque o Rio fala que quer mudar para quadra dura, que de repente mudar de data não é ruim. Buenos Aires a gente sabe, já vou falar daqui a pouco, mas que o torneio já foi comprado, né, o acordo já foi feito para ser vendido para a ATP, mas em tese também pode mudar para quadra dura, pode virar um ATP 500. Mas de Santiago não tem história nenhuma, isso é muito curioso. Eu tô achando que a ATP também vai comprar e vai acabar com esse torneio, mas isso é só minha opinião, é puro achismo, não tenho nenhuma informação de dentro, insider, para falar sobre isso. Mas então a gente não sabe se muda data, se muda piso, né? Além disso, a ATP tem planos de reduzir o número de torneios, isso já foi falado abertamente, de reduzir o número de 250, e 500 também, então alguns torneios aí sairiam do calendário. Já foi amplamente noticiado o que eu falei agora, que a ATP está comprando a ATP de Buenos Aires, que vai continuar existindo, mas não se sabe se no Saibro, nem em fevereiro, a partir de 2028 ou 2029. Por enquanto vai continuar sendo operado pela mesma empresa que está operando o torneio, mas já sob propriedade da ATP, que está fazendo essas compras com dinheiro saudita, dinheiro dos árabes. Inclusive, isso não foi oficializado ainda, mas eu tenho de uma fonte boa que o negócio para comprar Acapulco, um 500 e com valor altíssimo, também já está fechado. Tá? Isso está para ser confirmado, não é oficial ainda. E é muito dinheiro envolvido, muito. Também dinheiro saudita, tá? E aqui eu já não sei se a ideia da ATP é eliminar esse ATP 500 mexicano ou se mudar, ou se vão mudar de data, enfim. Mas também está aí meio que na berlinda. E é um 500, é um torneio que é importante, né? Sempre tem gente boa lá, porque é um torneio que tem dinheiro para levar a gente. E o Rio Open? O Rio Open pode mudar para quadra dura, que é algo que a organização do torneio quer há muito tempo. Eu vivo comentando aqui todas as entrevistas que o Luiz Carvalho, diretor do torneio, dá,
todas as entrevistas que alguém da IMM fala sobre o torneio, eles acreditam que mudar o torneio para quadradura vai facilitar o processo de atrair tenistas de mais nome, principalmente nessa data de fevereiro, eles acham isso, né, porque tem tenistas que saem da Austrália na quadradura, não querem jogar no Saibro para depois voltar para a quadradura ali na sequência, que aí já começa Acapulco, Indian Wells, Miami. Tem jogador que não quer, e a IMM e o Lui acreditam que se fosse um torneio na quadradura seria mais fácil atrair esses tenistas. Eu já ouvi coisas diferentes sobre Buenos Aires, que Buenos Aires não olha com bons olhos essa mudança, mas que para sobreviver e para o torneio ganhar espaço e ganhar status, eles aceitariam mudar junto com o Rio, se o Rio conseguir essa aprovação de mudar do Saibro para a quadradura. Mas enfim, né, e também pode mudar de data, pode cair ali para depois de Wimbledon, que aí seria um torneio de quadradura pós o Wimbledon pré-US Open, acho que encaixaria. Não há planos de mudar para o Centro Olímpico, e essa é outra pergunta que sempre me fazem. Mas por que não aproveita a estrutura de lá do Centro Olímpico, já que vai fazer em quadradura? Porque não tem estrutura, gente. A resposta, né, curta é essa. E é uma resposta triste, não gosto de falar, mas a verdade é essa. O que tem lá hoje é uma quadra grande, né, a quadra, né, Marister Bueno, que cabe muita gente, mas é uma quadra que até, né, a estrutura interna ali precisa de um carinho, o lugar está mal conservado, os relatos que eu ouço lá não são nada animadores, mas fora disso não tem nada. São quadras lá, tem uma meia dúzia de quadras externas, algumas já viraram estacionamento, algumas nem são utilizadas mais, mas não tem quadra externa. Então toda a estrutura do torneio teria que ser construída do zero, né? Teria que ter banheiro provisório como é no Rio Open, teria que construir toda uma área de convivência como no Rio Open, teria que levar food truck para lá, restaurante para lá. Então, assim, para fazer na Barra o que fazem no Jockey, é preferível ficar no Jockey. Aliás, a IMM e o Jockey têm uma relação ótima, tem a ver um pouco também com o público que frequenta o Rio Open, que eu acho que eles temem que o torneio mudando de lugar para Barra, o público não seria o mesmo, eles perderiam uma parte do público, e é uma parte importante nesse processo. Então tem um monte de coisinha aí que, cara, o Jockey tá feliz, o Jockey recebe um dinheiro muito bom para manter o torneio lá. Existe aquele plano que eu já comentei aqui tempos atrás, de construir mais quadras no Jockey, e seria dentro da pista dos cavalos, na pista de corrida, seria ali na parte interna. O Rio Open teria jogos lá, isso seria bom para os sócios, enfim. Né, acho que assim, no momento não tem plano nenhum, e acho que a galera deveria esquecer essa hipótese de Centro Olímpico, pelo menos por agora, sabe? Tá todo mundo feliz com o Rio Open ali, ó. A IMM tá, o Jockey tá, os jogadores gostam dali, tem a vista pro Cristo, o lugar não é difícil de chegar, estacionamento lá que não é tão bom quanto seria se fosse na Arena da Barra, mas cara, só por isso acho que também não valeria a pena, tá? Então, assim, eu esqueceria essa hipótese de Centro Olímpico. Se até a CBT deixou de lado isso, né, eu acho que não tem que ser a IMM que tem que ter essa responsabilidade de ressuscitar o Centro Olímpico. Enfim, aconteceu o que aconteceu, tem seus culpados, não vou ficar aqui resgatando esse debate, mas está lá abandonado e é o que é, né? Mas essa mudança de piso do Rio Open encaixaria, né? Sairia de fevereiro para concorrer, né? E deixaria de concorrer com Doha, Dubai e Qiddiya, tirando a parte de Acapulco, né? Tudo isso que eu falei agora já tinha sido noticiado aqui, eu já tinha comentado no Café em episódios anteriores. Mas tem outro aspecto interessante do calendário de 2028, que são os Jogos Olímpicos. E eu estava lendo no site dos Jogos um texto de ontem, escrito pela Sheila Vieira, aquela Sheila Vieira do quadro 18. Estou citando, não é que a Sheila do quadro 18, mas é porque vocês me conhecem, vocês lembram. Quem lembra do quadro 18 lembra da Sheila Vieira, né? Então, inclusive, saudade, Sheila, beijos. A gente mora na mesma cidade, mas a gente se vê uma vez por ano, e esse ano nem rolou ainda, porque ela estava ocupada com mudança. Normalmente ela vem aqui no aniversário do meu filho, esse ano não conseguiu vir.
Mas amo a Sheila, amo o Daniel, saudade de vocês se vocês estiverem ouvindo, beijos. Mas, voltando, esse texto da Sheila fala sobre as datas do tênis olímpico de 2028 e esse torneio olímpico vai começar no dia 19 de julho. Com detalhe, o Wimbledon vai terminar no dia 16 de julho. Então imagina a loucura para quem estiver jogando a segunda semana na grama em Londres, pensando em jogar em Los Angeles, do outro lado do oceano, em quadra dura para tentar uma medalha. É insano, né? Se você me pergunta hoje o que pode acontecer, evidentemente que tem um exercício de futurologia aqui que eu não gosto de fazer, mas pensando no que já aconteceu em edições anteriores dos Jogos Olímpicos, é possível, provável até, eu diria, que vai ter um monte de desistência. Vai ter gente que não vai querer ir e já vai avisar antes, e pode ter gente que chega de surpresa na segunda semana de Wimbledon e vai desistir dos Jogos Olímpicos ali em cima da hora. Isso bagunça os jogos de uma maneira extremamente infeliz, desagradável. Eu não estou culpando ninguém, mas é o que é, né? Porque no tênis olímpico, e tem uma diferença importante em relação aos torneios ATP e WTA, o que acontece? Quando fecha a lista, não entra mais gente, não tem lista de alternate, o cara que viaja para lá e fica esperando para ver se entra na chave, né? Se falta alguém na primeira rodada, se alguém desiste de última hora, só pode ser substituído por alguém que já estava na lista dos Jogos Olímpicos. Então, se o Sinner, por exemplo, está inscrito e em cima da hora, não vou mais jogar, tem que entrar alguém que é um duplista, porque a lista de simples já está fechada, não tem lista de reserva, vai entrar um duplista. E aí entra 1, 2, 3, acaba tendo uns jogos que são desequilibrados na primeira rodada. Aconteceu em Roland Garros, né? A chave de Roland Garros na primeira rodada teve uns jogos ali ridículos. Mas é o que é, né? Tem um limite de pessoas na Vila Olímpica, você não pode ter essa coisa de dar acesso em cima da hora. A Olimpíada é um esquema diferente e o torneio olímpico de tênis é feito, né, do jeito que dá para ser feito. Não estou culpando aqui a organização, longe disso. Mas do jeito que as coisas são feitas, quando ocorre uma desistência assim, de última hora, e eu acredito até que o tênis tem mais desistências de última hora do que outros esportes, mas quando acontece isso, as chaves ficam, né, prejudicadas. Então é bem desagradável. E outra coisa desagradável é que, e nova nesses Jogos Olímpicos, vai ser o torneio de duplas mistas. Porque esse torneio de duplas mistas começa no dia 19 de julho, esse dia que eu falei, 3 dias depois de Wimbledon, e vai durar só 2 dias, ou seja, ele começa no dia 19 e termina no dia 20 de julho. Como é que vai funcionar? A chave de duplas mistas tem 16 times, então você joga as oitavas de final e as quartas de final no dia 19, e no dia 20 você tem as semifinais e as disputas de medalha, a final e a disputa do bronze. Então, é isso, e acabou, sabe? E as simples começam no dia 20. Se a gente considerar que essas duplas aí, né, que vão jogar as semifinais e finais, ou disputa do bronze, todas elas vão fazer 2 partidas nesse dia, imagino que quem estiver montando essa programação vai ter o cuidado e o carinho de não colocar esses tenistas para jogarem as primeiras rodadas de simples, porque o torneio de simples começa dia 20. Então, acho que não convém botar tenistas para fazerem 3 partidas no mesmo dia. Espero que não vá acontecer, né? Espero que não aconteça. É o mínimo, né? É o mínimo. E só para registrar, porque também está nesse artigo da Sheila, esse ótimo artigo da Sheila, esse torneio olímpico de tênis em 2028, Los Angeles 2028, vai ser jogado no complexo de Carson, ali na Califórnia. A quadra central lá vai ter 10 mil lugares e serão 11 quadras, né, no total 11 quadras duras descobertas, outdoor, com 2 quadras grandes temporárias que vão ser as quadras 1 e 2. E o ranking que vai definir quem joga é o ranking pós-Roland Garros, é o ranking do dia 12 de junho de 2028. Então tem muita mudança que vai e pode acontecer no tênis, no calendário e em tudo em 2028. Então, essa é a expectativa. E eu gravei esse comentário hoje justamente por causa desse artigo da Sheila de ontem. Vamos para perguntas dos apoiadores. Tem 3 perguntas aqui, são 3 perguntas legais. A primeira é do Rui Mendes. Ele escreve assim:
Juvenis promissores devem ir para o college americano ou continuar no circuito juvenil e ir galgando os degraus dos Futures e Challengers? O ambiente anti-imigrantes dos Estados Unidos não deve ser considerado um problema pelas famílias? Vamos lá, você entra num assunto delicado que é essa coisa de ambiente anti-imigrante. Eu não moro lá para saber, mas pelo que eu leio, não é todo lugar que tem esse ambiente anti-imigrante. Acho que tem lugares e lugares no país. É um país grande, acho que muitos países desenvolvidos, de economia mais desenvolvida que o Brasil, por exemplo, tem uma vibe anti-imigração em maior ou menor grau. Acho que xenofobia existe no mundo inteiro. Agora, eu não ouço relatos de xenofobia, e podem existir, não estou dizendo que não existem, mas eu não ouço relatos de xenofobia vindos de tenistas brasileiros lá. Tá? Eu não conheço. Se alguém conhecer, me manda mensagem, de repente se alguém quiser conversar, dar uma entrevista, falar que olha, não é isso tudo, mas eu não conheço relato, tá? Esse tipo de relato. Então, sim, não vejo como isso pode ser um problema para famílias, porque, cara, você vai para a universidade, você fica na universidade, né? Você vive dentro de uma faculdade, e você vive lá. Hoje em dia, principalmente, os times universitários americanos, né, os times das faculdades americanas têm mais estrangeiro que americano. Inclusive, isso tem sido alvo de debate, né? Não sei quem vê o podcast do Rod, que o Served levantou essa bola, né, um mês atrás, 2 meses atrás, quando houve algumas universidades que cortaram os times de tênis, porque é um questionamento que fazem lá. Tem muita bolsa para estrangeiro e isso está prejudicando o desenvolvimento de tenistas americanos. Enfim, tem um debate nesse sentido acontecendo. Mas não chega a ser no sentido de anti-imigrante, no sentido de xenofobia, sabe? É uma preocupação que me parece ser muito mais com o desenvolvimento do tênis americano do que vamos expulsar ou vamos tirar esses estrangeiros daqui. Mas do jeito que as coisas estão hoje, com tantos estrangeiros jogando, eu não vejo, e repito, né, não tenho lido ou ouvido relatos de tenistas brasileiros reclamando de xenofobia ou de... né, desse ambiente anti-imigrante que você cita, tá? Agora, sobre escolher o universitário ou os primeiros, né, ou ficar no profissional, eu acho que não tem fórmula para isso. E acho que o melhor exemplo que eu posso te dar é a coisa João Fonseca e Rafael Roda. São dois caminhos diferentes e os dois estão muito bem no circuito. Então o Roda passou pela faculdade, o João não. E é tudo caso a caso aí, sabe? Tem muita coisa que a família tem que avaliar individualmente, né? O tenista, quando faz 18 anos ali, 17, tem nível para jogar profissional? Ou não tem? Ou acho que precisa amadurecer alguma coisa? Tem dinheiro para bancar os primeiros anos num profissional, né, enquanto de repente não está nesse nível todo? Tem maturidade para isso? Tem cabeça? Eu acho que tem muita coisa que se evolui no tênis universitário. Então, pro Roda fez muito bem. Pro João, não sei se teria sido tão bom assim, mas o João subiu de um jeito, o Roda evoluiu de outro, e hoje eles estão ali em patamar parecido, idades parecidas. Então, não tem um caminho certo, não tem uma fórmula. Eu acho que é muito caso a caso. A Pietra, por exemplo, está indo agora para o universitário e é uma opção. Só que assim, o interessante da gente falar sobre isso hoje é que já não tem mais o tabu de que foi pro universitário, acabou a carreira, não vai mais jogar profissional. A gente tá vendo o top 100 aí masculino cheio de ex-universitário. Ex-universitário é chato falar, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Gente que passou pelo tênis universitário. Então esse tabu já foi, o que é importantíssimo. Pergunta do Lucas Parra. Você acha que essa parada por lesão do Alcaraz pode transformá-lo num tenista melhor? Em termos de dar um tempo grande para amadurecer, que o circuito normalmente não oferece? Talvez um tenista mais disciplinado taticamente ou até com mais fome de jogo? Lembro que Federer, por exemplo, voltou em 2017 com um tênis mais moderno e vencendo slams. Acho que são casos diferentes aí. O Federer, acho que assim, ele adota uma postura diferente, mas ele não amadurece, assim, né? É um caso diferente. E acho que ele podia ter feito aquele ajuste com pausa ou sem pausa. Sobre o Alcaraz, poder
se ele pode se voltar um tenista melhor, pode, né? Eu acho que ele já evoluiu, já amadureceu taticamente nos últimos anos, e isso ficou nítido, principalmente no ano passado. Ele teve um salto ali de jogar num nível mais alto, mais consistente, ainda com oscilações aqui e ali, mais oscilações que o Sinner. Óbvio que a comparação aqui é ingrata, porque o Sinner é o cara que menos oscila no circuito, mas essa comparação é com o Sinner porque os dois estão ali brigando, né? Mas acho que ele já evoluiu. E talvez o susto de pela primeira vez ter uma lesão que forçou ele a ficar fora do circuito 2 meses, 3 meses, talvez o susto faça ele valorizar um pouco mais a carreira, estar no circuito, jogar, valorizar o dia a dia, as vitórias, entre aspas, pequenas. Mas é difícil dizer até ele voltar, né? Tem uma boa dose de futurologia aqui. A gente pode especular para um lado, a gente pode especular para o outro. E acho que tem um buraco muito grande, uma lacuna muito grande, um canyon de distância entre ele pode melhorar e o ele deve melhorar, né? A gente não tem embasamento para dizer ele deve ou ele vai melhorar. Pode, claro. Mas se eu fosse falar por um aspecto específico, eu falaria nesse aspecto que eu disse agora, de valorizar. Talvez, acho que seja o mais provável, mas repito, futurologia, né? E a última pergunta que tem aqui é do André Cato. Essa é ingrata. Ele até sugeriu que eu colocasse isso num cafezinho de boteco, mas eu vou responder aqui e vocês vão entender por quê. Mas ele pergunta: dos tenistas que foram número 1 do mundo e ganharam 3 slams diferentes, mas não completaram o Career Slam, como Sampras, Lendl, Becker, Edberg, Venus Williams, Martina Hingis e Justine Henin, quais destes você acha que mereceria conquistar esse feito? Na verdade, todos merecem, mas tem algum que mereceria mais por tudo que fez e representou para o esporte? Aqui eu vou discordar de você, André, e sim, na paz, como eu sempre discordo. O que acontece é que talvez eu tenha uma visão meio radical, ou simplesmente meio mal-humorada mesmo, mal-humorada dessa questão de merecer, de meritocracia. Eu nem gosto de falar em meritocracia porque as pessoas levam isso pro lado político, mas não tá longe de ser o caso aqui, tá? É que e repito, opinião minha e talvez seja muito particular, talvez a maioria das pessoas discorde disso, mas no tênis eu acho que não tem isso de merecer sem ganhar. Eu acho que quem merece ganha. Ponto. E eu falo isso muito do Nalbandian, que é um cara que eu adoro, vocês sabem o quanto eu sou fã, o André sabe, tá no grupo, nosso grupo de apoiadores, eu sempre falo do Nalbandian. Vocês sabem o quanto eu gostava de ver o tênis do Nalbandian, gostava de ver ele em quadro, o quanto eu sou fã. Mas eu sempre sou o primeiro a falar, cara, quando as pessoas dizem, o Nalbandian merecia ter ganhado um slam. Eu nunca falei que o Nalbandian merecia ter ganhado um slam. Eu acho que se merecesse, ganharia. O tênis dá muito esse espaço de tipo, cara, quem merece, ganha. Sabe, quem faz por merecer. Então eu não acredito, tirando lesões, ou sabe, o cara tá ganhando uma final de 2-0 e uma quebra no terceiro e lesiona, que é um caso raríssimo, né? Mal comparando, é o caso do Dimitrov contra o Sinner, que nem era uma final em um Wimbledon ano passado. Aí eu posso dizer, aí eu diria, putz, Dimitrov merecia vencer aquele jogo. Mas acho que ele não estava uma quebra na frente, né, no terceiro set. Mas estava 2 sets à frente e jogando muito bem. Então, eu não acredito nesse tipo de merecimento. Tá? Ponto. Agora, sim, se fosse para escolher um desses que você cita para ter o Career Slam, vamos ver aqui de novo. Edberg, Sampras, Lendl, Venus, Hingis e Henin. Desse grupo aí que você separou, a Venus acho que não ganhou 2 slams, então ela eu tiraria, né, da conversa. Ela não ganhou nem Australian Open nem Roland Garros. E tem o Edberg, o Sampras não fez nem final de Roland Garros, então já tiraria o Sampras daí. Acho que ele foi número 1 por um tempo enorme, mas o tênis que o Sampras jogava no Saibro, eu nunca diria que ele merecia ganhar Roland Garros pelo simbolismo dele. Não, nunca diria isso. O Edberg fez uma final de Roland Garros, mas aí tem o seguinte, a Hingis e a Henin tem 2 finais de slam, né, 2 vices,
em torneios em que elas completariam esse Career Slam, né? A Hingis foi vice de Roland Garros 2 vezes, e a Henin foi vice de Wimbledon 2 vezes, se eu me lembro bem. Então, assim, se eu fosse escolher um nome desses aí, eu iria de Henin, porque eu acho até que o jogo dela combina com o Wimbledon, só que não aconteceu. Mas repito o que eu acho e o que eu falei antes. Eu acho que, né, eu não acredito nesse tipo de afirmação no tênis, do tipo, fulano merecia e não ganhou. Eu acho que se merecesse, ganhava. Critiquem, discordem à vontade. Eu sei que, imagino que não seja uma opinião muito popular, mas eu não gosto de usar no tênis essa licença poética. Putz, esse cara merecia isso aqui, esse cara merecia ali. Quase no sentido, né, de sei lá, fantasioso ou de contos de fadas, enfim. Eu nunca entro por essa vertente. Quem me lê e quem ouve o Café, né, o Café já está com 100 e tantos episódios, mas quem me conhece há tempos do Saque Volley, e aí a gente está falando de, né, quase 20 anos de blog, de coluna, eu nunca naveguei por esse mar do tipo, fulano merecia. Não é a minha praia. Respeito quem acha diferente, problema nenhum, mas é como eu vejo a coisa. Beleza, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. Volto amanhã, beleza? Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um abraço.